Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro XPCA da XP Asset. No momento o valor da cota dele está R$ 9,39, nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 9,20 e uma máxima de R$ 10,37 ainda no ano passado, quando ainda estava no momento bom para os fiagros e fundos imobiliários em geral. A gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais detalhes. E sim, meus amigos, vocês não estão vendo errado, o dividend yield dele é de 16,29% ao ano, isento de imposto de renda. Sim, muito bom esse dividendo, mas não é tão bom se comparado a vários outros fiagros, e a gente vai ver daqui a pouquinho a comparação dele com os seus pares. A gente vê que a mínima dele foi batida aqui no dia 1º de agosto e a máxima, como eu falei, no ano passado ainda, no iniciozinho de novembro, a 10,37. Nessa época todos os fiagros e fundos imobiliários basicamente estavam em alta e estavam com valores bem acima do valor patrimonial. Então era normal a gente pegar esses valores assim altos e caros. Aí você vê que ele caiu, né? Já no iniciozinho de dezembro ele já estava bem baixo o valor, 9,40. Depois você vê que aqui a partir daqui de janeiro até mais ou menos aqui comecinho de junho ele se manteve, foi praticamente lateralizou, né? Subia, descia, mas nada de espetacular. Olha aí, 9,90, quase 10, aí caía para 9,65, depois subia, depois descia. Aí depois caiu de vez aqui a partir desse finalzinho aqui do mês de maio. Aí já teve Datex e tudo mais até chegar nesse fundo de poço. Ele se recuperou de novo e chegou a bater aqui 9,92. Foi na época que estava tendo emissão de novas cotas e isso normalmente eleva o valor, e normalmente ele só consegue fazer quando ele está acima do valor patrimonial. Atualmente ele está abaixo do valor patrimonial, a gente vai ver isso, e a gente vê que depois da emissão de cota ele voltou a cair. Nessa época normalmente o pessoal compra mais barato na emissão e vende depois da emissão, então nisso o pessoal faz o que chama de arbitragem e flipagem nisso, a cota cai de valor, você vê que ele chegou a bater 9,30, mas já deu uma recuperada e está 9,39 no momento, mas já estamos perto da DataX, né? Então lembrando que perto da DataX ele vai perder de novo mais uns 11, 12 centavos, eu acredito que na faixa de 11, como foi o rendimento desse mês de outubro, eu acho que no mês que vem também vai render 11, ou até menos, pode ser que seja 10 apenas, vamos ver. Então nisso ele pode cair abaixo de 9,30 de novo. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 9,49, ou seja, ele está com o P sobre VP de 0,99, abaixo do valor patrimonial em 1%. E atualmente ele não está falando em nenhum problema, mas a gente viu que alguns meses atrás ele trouxe um problema com a usina Ster. Então essa usina Ster ficou assim no radar, digamos assim, estava com um problema, mas esse problema não foi confirmado, digamos assim. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, lá no Vigia, na Languiru foi falar de um problema, mas esse problema nunca afetava os rendimentos. E de uma hora para outra o negócio desmoronou. Então tem que ficar um pouco ligado. Só que a usina Ster é um percentual no patrimônio líquido da carteira de menos de 1%. Ou seja, é muito pouco, é diferente lá do Vigia, que a Languiru, por exemplo, é 12% do patrimônio, várias vezes mais do que a usina Ster. Mesmo que a usina Ster dê problema, isso deve afetar muito pouco nos rendimentos. Não deve chegar a cair mais do que meio centavo por causa da usina Ster. Acho que meio centavo até muito. Deve cair uma fração de centavos, basicamente. A gente vê que o valor patrimonial do fundo é 431 milhões, praticamente 432 milhões, o que coloca ele na minha categoria de fiagros de porte médio. Nessa faixa, a partir de 400 milhões até 800 milhões, eu estou considerando fiagro de porte médio. O número de cotistas dele é muito bom, 79.536. É um dos fiagros com maior número de cotistas, com certeza. Ele iniciou na bolsa no iniciozinho de novembro de 2021, ou seja, ele está praticamente completando aniversário de 2 anos. É um dos fiagros mais antigos. E a gente vê que nos últimos 24 meses, que basicamente ele tem 24 meses, ele distribuiu cerca de 13 centavos em média por mês. E a liquidez diária dele é praticamente 2 milhões por dia. É fácil vender e comprar cotas do fundo. 1.850.000 praticamente. Nesse mês de outubro distribuiu apenas 11 centavos, abaixo da média dele. O rendimento de apenas 1,12%. Como eu falava em todos os vídeos, a média dos fiagros é na faixa de 1,30, mas havia a tendência de cair os rendimentos a partir da queda da Selic, que começou em agosto, se intensificou no mês de setembro. Isso aqui para mim já são dois fatores que está acontecendo. Lá no relatório que a gente vai ver daqui a pouquinho ele não fala isso, mas eu acredito que seja a queda do meio ponto percentual da Selic no mês de agosto, que está sendo afetada agora nos rendimentos, na queda dos juros das CRAs, e também a questão da quantidade de dias úteis do mês de setembro, que os pagamentos são feitos em outubro, mas se refere ao mês de setembro, e no mês de setembro teve menos dias úteis, teve apenas 20 dias úteis. E agora a gente vai lá pro
site do Investidor 10, mostrar para vocês a comparação do XPCA com os seus pares dos fiagros. Mas lembrando, meu amigo, se você quer pedir um vídeo de fiagro só para você e me ajudar por tabela também, vou deixar uma dica para você, ouça até o final. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, fiagro ou ação. Muito obrigado. Valeu! Então a gente vê que no momento o XPCA está aqui, ó, na 9ª posição de fiagro com maior dividend yield. Em primeiro lugar está o Vigia, que está com o problema da Languiru que eu falei. E recentemente lancei um vídeo como é que está a situação do problema da Languiru, se você estiver interessado em conhecer o Vigia. Por sinal, também lancei vídeo recente sobre o CPTR e sobre o FGA. Você pode também buscar na página do nosso canal. Você vê que o XPCA, em termos de yield, atualmente é o 9º, ou seja, tem 8 fiagros com dividend yield melhores do que o dele. Já em termos de P sobre VP, ou seja, de valor, considerando o maior até o menor, o XPCA está na 9ª posição também. Coincidência, né? Ele está na 9ª posição em dividend yield e está na 9ª posição do mais caro para o mais barato, ou seja, ele é o 9º mais caro. Já se a gente olhar pela relação inversa do mais barato para o mais caro, ele também está na 9ª posição. Excluo aqui o BTRA, porque o BTRA é fundo imobiliário, então ele está também na 9ª posição, é tudo 9º. Já em termos de patrimônio líquido, ele é o 6º maior patrimônio líquido aqui dos fiagros. Só perde para os dois da Quiné, o KNCA e o Rura, o Vigia, que o Vigia também é um fundo grande, o RZAG e o VCRA. 6º maior fiagro em termos de patrimônio líquido. Agora a gente vai para o relatório do XPCA do mês de setembro, que se refere aos pagamentos feitos no mês de outubro, agora os mais recentes. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o XPCA na sua carteira? Você está querendo colocar o XPCA na sua carteira? Que outro fiagro você possui na carteira? Diga aqui nos comentários para mim. Então estamos aqui no relatório do mês de setembro do XPCA. A gente vê que, como eu falei, ele entrou na bolsa basicamente no iniciozinho de novembro. Daqui a uma semana ele está completando 2 anos na bolsa. Essa operação aqui que ele está falando, se você quiser, você dá uma pausa para ler, a gente vai ver em outra parte do relatório falando sobre essa movimentação. Importante é a gente ver isso aqui, nesses comentários do gestor, que é em paralelo à gestão. Em paralelo, faltou uma vírgula aí, né? A gestão continua seu movimento de visitas a campo para acompanhamento do crédito e busca de novos negócios. No que tange ao monitoramento, não foi evidenciado nenhum risco adicional além daqueles já mapeados, que ele não está dizendo quais são, principalmente para as revendas e empresas de insumo. Há uma preocupação com o ritmo de plantio em algumas regiões do Mato Grosso, que é o estado que ele tem mais investimentos na carteira. Cerca de 1/3 da carteira está concentrada no Mato Grosso, que vem passando pelo calor excessivo e falta de chuvas e que poderá impactar o plantio da safra verão e, consequentemente, a janela para a safra de inverno. Aqui ele fala isso e o engraçado é que ele nunca deixa claro se ele faz a distribuição em relação ao regime de competência ou regime de caixa. Normalmente os fundos só falam de um dos regimes, ou de caixa ou de competência. Aqui ele fala nos dois. Mas é um negócio bem resumido e ele não faz comparação com os meses anteriores, o que eu não gosto. Receita pelo regime de caixa, 6.125.000. Receitas pelo regime de competência, 4.969.000. E receitas de renda fixa, ou seja, dinheiro que ele tem em caixa, e LCA, que eu saiba ele não tem LCA, vamos dar uma conferida daqui a pouquinho na carteira dele. E aí ele mostra as despesas operacionais, e aí ele depois coloca o resultado, ou seja, o lucro. No caso, no regime de caixa foi 5.924.000 e no regime de competência 4.769.000 e ele distribuiu 5 milhões, ou seja, cerca de 300 milhões acima aqui do regime de competência e cerca de 900 mil abaixo do regime de caixa. Ele não sabe em relação ao que ele pagou. A princípio a gente acredita que foi em relação à caixa, né? Mas eu vou mostrar para vocês rapidamente essa DRE do mês anterior, ou seja, do mês de agosto, que se refere aos pagamentos feitos em setembro. Você vai ver que aqui está invertido. O resultado de caixa foi maior e o resultado de competência foi menor. E ele distribuiu baseado no outro regime. Basicamente foi isso. E você vê que ele pagou 11 centavos apenas. Foi um dos piores dividendos distribuídos pelo fundo nos últimos 12 meses. Teve 2 meses que ele distribuiu 11 centavos também nesse ano de 2023. Vai mostrar o relatório do mês passado. Só essa parte da DRE aqui. Você vê que ó, no regime de caixa foi 5.512.000 e no regime de competência 6.728.000. E ele distribuiu 6.373, 14 centavos. Bem mais, né? Ó, de 14 caiu para 11. Você vê
que ele não teve uma perda recente no valor da cota? Também foi por isso, né? Teve a questão do término da emissão, né? Combinado com essa perda dos rendimentos, que cai no mês de 14 para 11. Eu não cheguei a mostrar isso, as distribuições desde o ano passado. Você vê que no ano passado ele era muito mais reloginho, né? Ele começou o ano ruim, foi 10 centavos, 11 centavos, aí depois, ó, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, ó, como tava, parecia um relógio, todo o tempo 14, 14, aí caiu para 12, depois subiu para 14 de novo, veio para esse ano, ó, 13, aí ó, 13, 15, 13, aí ó, 11, 11. Aí no mês de agosto, 14, que isso aqui paga em setembro. Aí ó, sobe, aí você pensa, vai ficar bom de novo, aí cai para 11 de novo. Caiu para o valor de maio e junho. Provavelmente agora eu acho que vai se manter nesse patamar de 11 ou até cair mais por causa da queda da Selic do mês de setembro. Pode ser que ele se mantenha 11, porque no mês de outubro, que vai ser feito pagamento no mês de novembro, tem mais dias úteis e nisso ele pode receber mais e distribuir mais. Então, na compensação da queda da Selic com a quantidade de dias úteis maior, pode ser que ele distribua 11 de novo até 12. Vamos ver. E uma coisa que eu não comentei, mas está aqui, ó. Fundo alienou 2 milhões e 6 durante o mês na carteira, parte dos CRAs, 2 milhões, e com isso teve um ganho de capital de 76 mil. E aí no regime de caixa, o valor foi na faixa de 13 centavos e no regime de competência de cerca de 10 centavos e meio. E ele acabou distribuindo 11, ou seja, nem foi de um nem foi de outro. É quase como se fosse uma média entre os dois também. Aqui é algo que não muda muito mês a mês, mas a gente vai ver mesmo assim que é a questão do portfólio. Em relação à classe de ativo que o fundo investe, a gente vê que ele é predominantemente investe em CRAs, são certificados de recebíveis do agronegócio. Quase 85% da carteira dele. Ele tem mais esses aqui, fatos subsequentes que ele colocou, que são coisas que vão acontecer depois, ó, ele colocou aqui, ó, que ele vai explicar depois. Tem, isso aqui é como se tivesse entrado depois, e ele já está colocando aqui nesse relatório, mas isso aqui foi algo que aconteceu já no mês de outubro. Ele tem esses FDIC Fiagro, 7,4%, e ele ainda tem 5% em caixa. Em relação aos ativos, objeto, a gente vê que ele investe basicamente em grãos. 30% em grãos, quase 17% em usina, quase 12% em produção de cana, e tem 9% em revendas. A gente vê que ele é bem diversificado geograficamente, trabalha com devedores em 16 estados, mas a gente vê que a principal concentração dele, como eu falei, cerca de 1/3 da carteira está concentrado no Mato Grosso, que está com aqueles problemas climáticos que a gente viu. Mas essa diversificação estadual é exatamente para diversificar esse tipo de risco, né? Porque vai ter regiões mais resilientes aos riscos climáticos e melhores produtividades. E às vezes dá ruim num estado com problemas climáticos e no outro não dá. Então, se você tem essa diversificação geográfica, minimiza o risco. E também em relação aos indexadores, ele é um daqueles fiagros, como assim, como a maioria, é basicamente um fiagro baseado em CDI. 91% da carteira é CDI. A maioria é quase 100%, se não 100%, e aqui é um dos que está quase 100% CDI, mas ele ainda tem um pouquinho de IPCA, 9,2%. A maioria mesmo é 100% CDI. Isso aqui também normalmente afeta a queda nos rendimentos. Pode ter sido que isso aqui tenha afetado também, que teve uma deflação no mês de julho, que alguns fiagros só mostraram essa queda nos rendimentos agora nesse mês. Então pode ter sido nesse mês que eu falo aqui, a gente relatório de setembro, né? Pagamentos em outubro, mas relatório de setembro. Teve uma queda no IPCA, na inflação, se eu não me engano foi julho, e reflete só tipo uns 2 meses depois, ou seja, agosto e setembro, no mês de setembro. Pode ter sido que isso tenha acontecido, apesar dele ter apenas cerca de 10% na carteira, dá uma diminuída dos rendimentos também. Aqui a gente vê aquelas movimentações na carteira que eu falei lá na primeira página com mais detalhes, e que ele falou, ó, que teve alienação, venda de 2,06 milhões de CRAs. Era no caso da UISA que ele vendeu, a usina Itamaraty, com ganho de 76 mil reais. E ele também mostrou aqui essa operação desse FDIC que faz parte da carteira do XPCA. Esse FDIC aqui comprou dívidas da UISA aqui, ó, em termos de 14 milhões, ou seja, ele vendeu aqui e o FDIC que ele investe comprou o ISA. E a UISA fica no Mato Grosso, é um daqueles locais que ele tem maior quantidade de investimento. E aquele fato subsequente, que deve aparecer só no próximo mês, no relatório, ou seja, no relatório do mês de outubro, o próximo relatório, esse relatório aqui que a gente tá vendo, pessoal, é quentíssimo. Saiu no dia 25, ou seja, há 4 dias atrás. É bem recente. No próximo relatório deve aparecer já na lista de CRAs esse CRA Flora, que ele comprou por 15 milhões com a taxa de CDI mais 3%. E aqui a gente chega no book, na carteira do fundo, e na carteira ele possui 29 ativos. Eu acho que ele não falou em nenhum momento a quantidade de ativos, né? Normalmente os
relatórios falam. Ele não falou aqui. Você vê que a maioria é CRA, ó, grande maioria é CRA, mas tem esses FDICs aqui, ó, o FDIC OPI e esse FDIC aqui Terra Magnum. A gente vê que ele já investia na tal da Flora, aquele fato que a gente viu era subsequente, então não é para ser isso aqui é outro investimento, outro CRA que tem a Flora aqui na carteira. A gente vê a quantidade de valor investido aqui na lateral, a gente vê aqui o PL, o patrimônio líquido da carteira, a gente vê aqui as taxas, você vê que quase tudo é CDI, mas tem o IPCA. No último vídeo que eu já coloquei um cardzinho aqui em cima para você, se você quiser ir lá, eu fiz um levantamento do top 5 maiores devedores do fundo, você ficar mais atento, né, saiu uma notícia ruim sobre algum daqueles, você pode se preocupar. Nesse vídeo anterior eu mostrei o top 5 maiores devedores aqui do fundo, eu fiz um levantamento e calculei os valores investidos em cada um desses. Então a gente não vai fazer isso aqui de novo. E vou só mostrar aqui o restante da carteira. Então para fechar a carteira aqui, ó, tudo CRA. Então realmente só tem 2 FDICs Fiagros aqui. Ó, o Zinistê aqui como ela é pequena. Era a única que ele falou que tá com problema. Isso aqui uns 3 meses atrás, um relatório de uns 3 meses atrás. É só 0,7%. Aqui a gente vê as taxas. Tem mais alguns IPCA, né? Lá em cima, naquela parte de cima, só tinha um IPCA. Aqui tem mais 3 IPCA, mas exatamente no momento que os percentuais aqui na carteira estão bem baixos, né? Por isso que não chega a 10% da carteira dele em IPCA. E aqui a gente vê o valor em milhões, né? Se eu não me engano, é bem aqui nessa linha exatamente que vai totalizar aqui o valor. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!